Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de levar autoconhecimento, autopercepção. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bastante delicado, que são as ideias destrutivas, autodestrutivas, as ideias de suicídio, as ideias de fuga, de uma maneira geral, da vida. E nós temos aqui uma vasta gama de comportamentos defensivos, não é? Que rege o nosso emocional. Desde comportamentos que não são, digamos assim, tão terríveis, né? Não ofendem muito, mas que são também, no frigir dos ovos, ruins, porque geram resultados ruins, como, por exemplo, as manias, né? As compensações, seja uma compensação alimentar, que a pessoa come como único prazer da vida dela, a compensação de compras, né? Aquela pessoa que compra, ela não tem a medida, ela se mete em altas dívidas. Então, o alcoolismo, as drogas, a adicção, né, de uma maneira geral, são comportamentos de fuga. Nós não vamos criticar o comportamento em si, mas eles são comportamentos de fuga, destrutivos no sentido de destruir algo, não é? De repente, uma mania como essa, mania de compra, uma compensação alimentar, que a pessoa joga toda a ansiedade dela, todo o prazer da vida dela na comida, é uma fuga, tá? De repente, são personalidades também muito autocobradoras, muito autoexigentes, muito aquilo que a gente chama de perfeccionistas, né? Que acham que tem que dar tudo certo, que ela não pode errar, que tudo que ela bota a mão tem que ser maravilhoso, tem que ser um eterno sucesso. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas não lidam bem com as frustrações, sejam de qualquer ordem. Sabe, de repente, assim, hoje amanheceu mais frio do que eu queria. É uma frustração, tá? De repente alguém marca um passeio, na hora H a pessoa liga e diz, olha, eu não vou poder ir. É frustrante, concordo. Isso não estou falando aqui de frustrações pequenas ou grandes, mas que todos nós convivemos com frustrações a todo momento, todos os dias. Só que tem algumas pessoas que não lidam bem com as frustrações e elas entram, então, nesses comportamentos mais autodestrutivos. Eu tive uma cliente, bem antigamente, um caso bem interessante. Ela tinha o rosto e o corpo, principalmente o colo e os braços, totalmente marcados, porque ela ficava o tempo todo se beliscando. Ela olhava no espelho, ela via um negocinho que ela não gostava, ela ficava lá futucando. Isso virou uma mania. Uma mania que apaziguava a ansiedade dela. A ansiedade dela era um produto de uma espécie de cobrança grandiosa, que tudo deveria ser perfeito, maravilhoso, que as pessoas deveriam fazer o que ela queria. E medos também, né? Medo da vida, medo de errar, medo de não dar certo. A pessoa fica num looping tão complicado que ela tem comportamentos de fuga, tá? E essa seria uma delas. Tá, claro que o comportamento também expressava uma raiva muito grande. Ela não aceitava as defasagens dela, ela não aceitava que ela não tivesse o controle ou o poder que ela queria ter sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas. Ela se culpava o tempo todo, ela se sentia uma porcaria. Então, quem se sente uma porcaria, vai lá e vai se machucar, né? O que eu queria também falar hoje, mais especificamente, são dos pensamentos intrusivos no sentido de agressividade. Tem gente que tem medo da agressividade e de si mesmo, né? Eu ouço, às vezes, algumas colocações do tipo assim, a pessoa está fazendo alguma coisa, está lidando com alguém, uma determinada pessoa, ou um animal, e de repente ela sente um impulso como se ela quisesse trucidar naquela pessoa, como se ela quisesse acabar com aquela vida, sendo agressiva, né, exterminando. E as pessoas ficam com medo delas mesmas, né? De repente elas olham
algum objeto ali, elas acham que elas vão usar aquele objeto contra alguém ou contra si mesmas. Gente, como eu sempre falo, o trabalho de autoconhecimento, ele é a salvação. De fato, né? Claro que sim, para gerar o quê? Equilíbrio emocional, maturidade, uma melhor percepção de como nós agimos. Então, não vamos criticar os nossos pensamentos, mas vamos entender os nossos pensamentos. Tudo que está na nossa cabeça, gente, está lá por alguma razão. Na Gestalt, a gente chama de fundo. Nós temos uma figura, que de repente é nós, as nossas ações, e temos fundos. Fundos que às vezes a gente não está olhando. Sabe, tipo uma figura fundo? Eu estou olhando aqui para a câmera, né? Mas eu tenho um fundo ao meu redor, a parede, o enfeitinho da parede. Se eu paro de olhar a câmera e eu vou olhar o enfeitinho da parede, ela passa a ser a figura central e o resto, a câmera inclusive, fica sendo um fundo. Então, no nosso olhar emocional, psicológico, também é assim, né? Quantas vezes nós estamos numa situação, mas nós não estamos com a atenção concentrada naquela situação, nós estamos pensando em outra coisa. Então, veja, o que é uma figura central, o que nós estamos pensando, o que é fundo, a própria realidade que a pessoa está vivendo. Ela está numa sala de aula, mas ela não está ali, de fato, né? Ela não está prestando atenção. Quantos de nós temos essas fugas? E aí nós podemos até considerar que esse comportamento ansioso, ele merece o quê? Uma centralidade. E aí já falei disso em outros vídeos, sobre a necessidade de centralizar a atenção em uma coisa de cada vez, no aqui e agora, não é? Então, essas nossas fugas existem naturalmente o tempo todo, tá? Na nossa cabeça. Mas as fugas mais problemáticas, mais preocupantes, são as destrutivas. O medo de se destruir, o medo de fazer alguma coisa contra si mesmo ou contra alguém. E, gente, de uma maneira geral, eu quero dizer o seguinte. Esses comportamentos são fugas emocionais, defesas emocionais. Mas defesa do quê? Aí que está a explicação que a gente precisa ter. Todos nós temos uma natureza. Nós já trazemos essa natureza, desde quando a gente nasce, essa natureza está lá. Essa natureza, que eu chamo de natureza atualizadora, nos move, tá? Se no útero você estava sendo alimentado pela sua mãe, quando você nasce, a sua alimentação, o metabolismo de tudo que é dado para você passa a ser metabolizado pelo seu organismo, tá? Olha que interessante, já era assim na vida intrauterina, só que estava lá, você recebia, agora você mama, você começa a aprender a mastigar. Essa natureza nos coloca em movimento, nos coloca para engatinhar no momento certo, para andar no momento certo. Todo o nosso cognitivo, nosso crescimento, nossa aprendizagem vem às ordens dessa natureza, tá? E a natureza tem uma característica super importante que é o quê? Naturalidade, verdade, ritmo, processo natural daquele organismo. Nós somos organismos únicos. Não tem ninguém, tá? Igual a você, a nível de universo. Pensa nisso. Você é uma coisa única. Então, o seu jeito de pensar, de sentir, de fazer qualquer coisa, de olhar, de perceber, é seu. Daí o trabalho de autoconhecimento, conhecer você, se perceber melhor. E quando nós olhamos esses pensamentos, nós precisamos olhá-los como defesas emocionais, que a nossa natureza provoca para a gente se tocar de alguma coisa. Da mesma maneira que, a nível físico, uma dor aparece para chamar atenção, a dor está lá. E aí eu vou falar, nossa, preciso cuidar. E a gente vai cuidar das dores. Toma um remedinho para dor, vai no médico, a dor não passou, vai no médico. Vamos analisar isso. Então, veja, nosso corpo chama a atenção através do desconforto e da dor. O nosso emocional chama a atenção também, o nosso corpo emocional também chama a nossa atenção via o quê? Pensamentos e emoções.
No caso dessas ideias destrutivas, que a pessoa tem medo dela mesma, do que ela pode fazer, o que a natureza está querendo dizer? Que a pessoa está se agredindo de alguma forma. Normalmente, gente, a nossa natureza ela é livre. Ela é livre, ela é natural, ela é espontânea. No nosso processo de aprendizagem, de formatação, nós começamos a criar um ego, defesas emocionais, crenças, que, veja, nós não estamos culpando ninguém, mas a gente vai absorvendo e a nossa natureza, nossa essência, fica meio fechada, tá? Só que a nossa principal meta quando encarnamos é ser a natureza, ser essa essência, sermos verdadeiros. E chega um dia da nossa vida, principalmente quando a gente cresce, né, que nós temos que rever as nossas posturas. Então a nossa natureza livre, a nossa natureza espontânea, que é a vida em si em nós, quer chamar a nossa atenção para que a gente perceba certos comportamentos que nós temos, que nós trazemos e que de repente em algum momento não é mais legal que a gente seja desse jeito. Eu vou dar um exemplo aqui muito comum. Uma criança que dentro de uma educação mais ou menos rígida, opressora, ela recebe muita cobrança. É muito comum, gente, que a criança às vezes seja eleita ou pelo pai ou pela mãe como uma extensão deles. E aí eles entram com uma cobrança, uma pressão muito grande em cima dessa criança. O que a criança entende? Que para sobreviver ela tem que ser aquilo que o pessoal espera, que o meio espera. Aí vem os decretos de sobrevivência. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que agradar, eu tenho que atender todas as expectativas. Para quê? Para ser amado, para ser aceito, para não levar uma porrada, para não ser colocado de castigo. Percebe a defesa? Só que chega um momento da vida que a gente cresce. A gente não é mais a criança nem a adolescente, então nós precisamos rever os nossos comportamentos. Só que a pessoa continua lá, encalacrada naquela defesa. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que atender às expectativas, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser perfeito, não posso errar, todo mundo tem que me admirar, eu tenho que seguir a tradição. Sabe a tradição? Aquela tradição social, familiar, de geração para geração, né? Tem que casar, tem que ter filho, tem que, e a pessoa fica envolvida nos tem-ques, e ela exerce um papel na vida dela que não é ela. Aí a natureza, em algumas pessoas que já estão madurinha para acordar, a natureza vem e coloca certos pensamentos lá, para dizer o seguinte: você não está se respeitando, você não está sendo livre o quanto deveria, você não está olhando para você o quanto deveria, você não gosta de você o quanto deveria, você não aceita você, a sua natureza, o quanto deveria. Então, na realidade, gente, aquele pensamento destrutivo, ele não quer destruir você ou ninguém que está à sua volta. Aqueles pensamentos, eles querem destruir a capa, as crenças que você vestiu e que você continua sendo. Nos meus livros, eu geralmente coloco que as nossas crenças, que desenvolvem comportamentos defensivos, os mecanismos de sobrevivência, com o tempo que nós crescemos e a vida cobra que nós sejamos nós mesmos, que nós amadureçamos, nesse momento, aqueles comportamentos defensivos, eles viram uma espécie de faca de dois gumes. Dentro desse exemplo, a pessoa quer ser perfeita, maravilhosa para o mundo, agradar a Deus e o mundo, para o mundo gostar dela. Qual a necessidade dela? Ser amada, ser aceita, ser valorizada. Ela faz isso com ela? Não. Pelo contrário. Cada vez que ela tenta agradar alguém, cada vez que ela se sacrifica por alguém, cada vez que ela se cobra a coisas, desconsiderando, desrespeitando a natureza dela, o tempo, o ritmo dela, o que ela faz com ela mesma? Ela abusa, ela se maltrata. Ela vai contra a natureza dela, ela se sacaneia, ela se desrespeita. A natureza se ressente disso e diz: espera aí, você precisa mudar isso, você precisa crescer. Então aqueles pensamentos, eles querem sim destruir essa crença besta que a pessoa traz, de não ser ela mesma e ser alguma coisa para os outros. Para aí sim, e só aí,
receber coisas. Aceitação, consideração, atenção, respeito. Gente, é muito comum, muito comum. E aí, nós precisamos compreender que as defesas que vêm através dos nossos pensamentos, elas são destrutivas, sim, mas elas querem destruir o quanto nós saímos de nós, o quanto nós carregamos uma imagem que não representa a nossa natureza, a nossa espontaneidade, a nossa verdade. Então, esses mecanismos de defesa, eles são mais intensos, menos intensos, eles mudam, claro, de uma pessoa para outra, porque cada um é um, né? E cada um tem o seu próprio mecanismo de defesa, de proteção. Você pode achar esquisito que isso seja uma proteção, mas é. As ideias suicidas em potencial e os vícios, gente, são muito protetivos. O sujeito entra num vício, assim, bastante grave, né? Como a droga, a adicção de drogas pesadas mesmo. Para quê, gente? Para se alienar, para fugir da vida. Então, tem coisas da vida que ele não sabe trabalhar, que ele quer cair fora. Então, veja, é destrutivo, é quase suicida. O suicida quer se matar por quê? Não, ele não quer se matar. Porque a vida tem um senso de autopreservação que vem junto, tá no pacote da nossa natureza. Então, a natureza, ela é preservadora sempre. Por que alguém se mata? Porque, na realidade, ele quer destruir algo que ele não consegue lidar. Tem gente que não tem noção da própria força, das próprias habilidades, até do livre-arbítrio, de acordo com a educação ou valores que essa pessoa absorveu. Ele não considera essas forças, então ele pega essa força, entre aspas, e usa contra si mesmo. Na realidade, ele está querendo se livrar de dores externas, de situações pesadas que ele não está conseguindo lidar. Eu acho que a gente precisa ter um olhar assim muito delicado antes de qualquer julgamento. As religiões, até acho interessante, são meio que freios para essas ideias, e interessante, bem-vindas inclusive, tá? Mas eu não acho que a gente deva ir só na vertente da religião, mas a gente deve ir na vertente do autorrespeito, da autopreservação, da opção, do bom uso do livre-arbítrio, para que nós tenhamos uma vida decente, uma vida gostosa, que nós possamos ser livres. Então a ideia básica aqui é a liberdade. A liberdade de ser o que você é por natureza. E aqui eu indicaria o meu livro, O Desafio de Ser Você Mesmo, onde eu falo das várias interferências que nós recebemos. Ufa, até antes da gente nascer, né? Já tem todo um quarto preparado para o bebê, né? Que, vai ser menino, então tem lá toda a decoração da mãe ou do pai, que prepara aquele quarto e todas aquelas coisas para o menino. É o menino deles, né? O menino interno deles. E aquele menininho que vem aí, de repente, ele não combina com nada daquilo, mas não interessa, ele já está com o ambiente preparado. E isso a gente precisa, com o tempo, sair. Sendo o quê? Nós mesmos, sendo a individualidade que nós somos, cumprir o propósito que nós viemos cumprir aqui. E isso, gente, é de fora o íntimo, é você com você. Daí, o tanto que eu falo, e os meus livros também, nessa história do autoconhecimento, como é importante você entender a forma que você age. Não é para ficar só se criticando. Tem um outro livro legal, que é o Inteligência Emocional e Autoestima, que fala muito sobre isso. Nós precisamos trabalhar as nossas emoções com delicadeza. Tudo que nós sentimos tem uma razão de ser. Gente, tudo que você sente normalmente é resultado do que você está ali ruminando e pensando. Tudo que está no seu corpo é resultado também de uma alimentação, de uma postura, até de tensões, tá? Dores crônicas que uma pessoa possa desenvolver por conta do estado crônico da ansiedade dela. Então, olha a importância do autoconhecimento. Então, eu gostaria que vocês não se criticassem, não ficassem com medo,
mas se propusessem a buscar sim um trabalho de autoconhecimento para você entender o porquê que você pensa daquela forma. Eu tenho clientes que têm muito medo de morrer, que têm medo de doenças, é um medo assim muito grande. Mas elas precisam entender o medo, elas precisam entender a forma de pensar que vem de algum lugar, tem uma origem. Então, gente, vamos parar para olhar origem, tá? O que essa origem gerou, que são os nossos mecanismos de sobrevivência, e o nosso processo de maturidade, de crescimento emocional, de maturidade, onde nós nos tornamos nós mesmos. E esse trabalho é muito sério e muito importante. Bom, eu acho que o tema é um tanto quanto profundo. Eu gostaria que você refletisse sem crítica, que você buscasse ajuda, se for o caso, mas que você, principalmente, indagasse dentro de você o que você está fazendo com você. Você se dá liberdade? Você gosta de você? Um trabalho, tá? Você age em prol do seu bem? Você age? Você respeita a sua realidade? Você aceita a sua realidade, a sua maneira de pensar, as suas opiniões, sem querer disfarçar isso? Gente, tá aí. Trabalhar a autenticidade, a verdade, a espontaneidade. Esse é o caminho do autoconhecimento. Talvez você tenha ficado chocado ou achar que é difícil. Não é. Não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que é possível. É possível sair da neura, é possível sair desses decretos horríveis que a pessoa cria para ela mesma. E com o tempo, decretos esses que vão virar uma faca de dois gumes. Vamos parar para pensar sobre isso? Eu fico à disposição. Você deixe seus comentários. Gostaria que você desse o seu like, compartilhasse esse vídeo. Eu acho que é um assunto bastante interessante para ser compartilhado para muita gente. Se inscreva no canal, caso ainda você não esteja inscrito, para ir recebendo aí os nossos vídeos. Fico à disposição para perguntas, questionamentos, sugestões. E para pensar. Você é muito importante. Você é único. Não se compare. A nível de universo não tem ninguém igual a você. Sabe? Então, seja responsável. Vamos lembrar que ser responsável não é ser egoísta, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A responsabilidade pessoal por você é 100%. Se você não tomar remédio, dormir, ninguém vai fazer isso para você. Então, se você não cuidar da sua parte emocional, da sua busca do bem, quem vai buscar, né? Pois é. Então, vamos assumir essa responsabilidade pelo nosso bem? Os livros estão aí. Você pode consultar todos eles no Google, livros Lourdes Possato, no meu blog, Lourdes Possato Blog. Eu estou no Face, estou no Instagram. Então, vamos participar e trabalhar o nosso profundo autoconhecimento e a busca do nosso bem, ok? Grande beijo para você, namastê e até o nosso próximo vídeo.